Em uma cidade esculpida entre o mar e a montanha, uma imensidão de floresta paira sobre a metrópole, convidando a desbravá-la. Nosso destino é chegar ao Pico da Tijuca, dentro do Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro, onde fica a maior floresta urbana do mundo. Em poucos minutos é possível sair da selva de concreto e entrar na Floresta da Tijuca. Logo na chegada, nos deparamos com a Cascatinha Taunay. São 35 metros de queda d'água, a mais alta e conhecida cascata do Parque Nacional da Tijuca. Antes de iniciarmos a trilha até o ponto mais alto, o Pico da Tijuca, é possível passear um pouco pela história do lugar. Localizada no meio da floresta, a delicada Capela Cor-de-Rosa, construída em 1855, encanta os visitantes do parque. Não foi possível entrar, mas sabe-se que no altar há réplicas de telas de Cândido Portinari. Mais adiante encontra-se o Centro de Visitantes. Construído em 2001, o local possui uma exposição permanente chamada Uma Floresta na Metrópole. A exposição é didática e interativa e tem como objetivo estimular o uso consciente da área. Turistas e aventureiros podem enriquecer os conhecimentos sobre a floresta. A Floresta da Tijuca é a maior floresta urbana reflorestada do planeta. Por quê? Aqui começou a cultura cafeeira carioca, então todo o entorno foi devastado para as grandes fazendas. Começou a falta d'água no Rio de Janeiro, então já desde o começo, já no começo do século XVII, já se falava na defesa das florestas. Já no começo do século XIX, o governo começou a se preocupar porque começou a ter uma série de períodos de seca no Rio. Então, em 44, após uma grande seca, o governo finalmente propôs desapropriar os sítios e fazendas das áreas que hoje constituem o Parque Nacional da Tijuca. Em 61, Dom Pedro criou a floresta e nomeou o Major Archer para fazer esse reflorestamento. E ao período de 13 anos, ele replantou cerca de 100 mil mudas de espécies nativas da Mata Atlântica, além de outras que, como a floresta de eucalipto que eu te falei, não fazia parte da mata nativa, mas que foi introduzida várias outras espécies na área. Onde hoje é um restaurante, já foi uma senzala. Mas o objetivo é caminhar mata adentro e subir mais de 1 quilômetro. São cerca de 1h30 de caminhada em meio à Mata Atlântica. A trilha não apresenta grandes dificuldades, mas o percurso é longo e muitas vezes o cansaço é inevitável. Para falar alguma coisa. Tô cansada. Muito bem colocado. Alguém quer beber água? Então,
A professora e pesquisadora Graciela Arbilha começou aos poucos praticando trilhas e escaladas. Agora, a Argentina atua também como guia nas expedições. Estamos yendo para el pico de la Tijuca, que es el pico más alto del Parque Nacional de la Tijuca. Es el segundo pico de Río de Janeiro. El más alto es la Piedra Blanca, que son 3 metros más que el pico de la Tijuca, solamente 3 metros más. Esto es parte del sector floresta de la Tijuca, del Parque Nacional de la Tijuca, que es la mayor floresta urbana secundaria del mundo, porque es replantada. Y el Parque Estadual de la Piedra Blanca es el mayor parque, la mayor floresta urbana primaria del mundo. Hacia Río de Janeiro tiene los 2 principales parques urbanos, fue el Jardín Botánico, que es reserva de la UNESCO, de la biosfera. En 1992 la UNESCO declaró el Jardín Botánico reserva de la biosfera. Por el número de especies vegetales que tiene. Entonces, nosotros tenemos aquí en Río de Janeiro 3 lugares que son íconos de la biología. Sí. A biosfera mundial. Exatamente. Mas o importante, por exemplo, então nesse caso é as pessoas que querem conhecer virem com alguém acompanhando. Exatamente. Alguém que exerce atividade que les turística. explica que no pueden pisar afuera de las trilhas, que no pueden darle de comer a los animales, que no pueden arrancar plantas. A primeira parada, com uma vista grandiosa, é feita a 917 metros acima do nível do mar. Bem-vindo ao Tijuca Mirim. Mas o nosso foco ainda está mais acima. O desafio é subir por esta escada. Entalhada na pedra, ela foi feita para agradar um rei estrangeiro. Você imagina, o rei Alberto da Bélgica, ele era um exímio escalador, fanático por montanhismo. Ele foi convidado pelo presidente Epitácio Pessoa em 1920 para vir aqui. O presidente, para fazer uma média diplomática com o rei, Mandou. vamos fazer o mirante mais alto, um dos lugares mais bonitos, bem acima do Cristo. Na época nem existia o Corcovado, era o Chapéu do Sol, porque o Corcovado é de 1931, a gente está falando de 1920. Então ele mandou que fosse talhada a escada para que o rei pudesse ir ao topo. Até então você só conseguia o topo por uma escalada. Ó, veja aqui, quem consegue por aqui de vocês com tênis? Ninguém. Seria bem problemático. Para um escalador não é uma escalada difícil, até lá em cima, mas é bem radical. Então o rei, quando chegou aqui, ele achou uma afronta à natureza. Imagina hoje um cara fazer talhar uma escadaria dessa numa pedra de qualquer lugar do Brasil. O cara ia ser escorraçado, né? Pelos ambientalistas e etc. Então o rei naquela época já achou tipo uma afronta à natureza e ao montanhismo e foi por aqui, pela lateral, e depois ainda desceu pelo costão. Após quase 2 horas de caminhada em meio à floresta, enfim, chegamos ao ponto mais alto do maciço, o Pico da Tijuca, a 1021 metros de altitude. Bem-vindo ao Pico da Tijuca. Agora estamos aos 1021 metros de altura, no maior mirante do Rio de Janeiro e o segundo maior cume carioca.
Parabéns aí pra galera que chegou. Aqui estamos neste momento no pico da Tijuca, que é o ponto culminante do maciço da Tijuca, são 1021 metros. E é um lugar que tem uma visão privilegiada da cidade do Rio de Janeiro, que ela está dentro, na verdade, da floresta, e desde aqui dá para ver praticamente todas as montanhas importantes da floresta da Tijuca e do Parque Nacional. Eu mesmo acostumado, toda vez que eu venho, eu me surpreendo pela beleza do rio, e tá sempre um clima diferente, ou tá uma nuvem entrando, ou tá mais visibilidade para lá, menos para cá, mas uma coisa que me dá muito prazer é ver a sensação que a pessoa tem quando vê pela primeira vez. Como vocês, todo o seu grupo, vários cariocas que nunca tiveram aqui, quando veem pela primeira vez toda essa beleza, que pô, o máximo que o cara foi no Cristo ou no Pão de Açúcar, quando vê de um ângulo diferente. O que você sente toda vez que você chega aqui em cima? Paz. É uma paz indescritível, não tem palavras. Paz. Eu e o céu. Aqui que a gente pega aqui a gente pega o sinal do tráfego de todas as favelas do entorno. Daqui a pouco o cara começa a tocar Santão aqui. É. Parou, esperou. É o último ainda, o de azul. Boa! Beleza!